Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor do nosso Pai Celestial esteja conosco durante as reflexões que aqui serão feitas. Bom, nós estamos reunidos mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Este Evangelho que nos traz consolação, que nos traz conforto, em meio às dificuldades que nós enfrentamos. E o tema de hoje, ele é muito importante, ele é uma sequência, do Evangelho, do que nós já vínhamos tratando em outras situações e outras oportunidades, quando nós falamos sobre as aflições. Então, essa palestra de hoje é uma continuação dos itens anteriores que nós já refletimos aqui. E todos nós sofremos aflições. Então, é um tema que abrange a todos, Eu não vou falar aqui apenas com X ou com Y. E durante a nossa vida, considerando a nossa forma de vivência, o que a gente passa, muitas vezes nós nos perguntamos por que nós sofremos. Ou também nos perguntamos, quando a gente faz uma análise, da nossa vida, da vida dos nossos irmãos, de por que alguns nascem na abundância e outros na miséria, Por que então existem pessoas que têm uma saúde plena durante a sua vida e outras enfrentam as mais variadas tipos de doenças que existem, desde as mais leves até as mais graves? E por que também existem crianças que sequer chegam à juventude, que morrem com poucos dias de vida, ou no próprio ventre da mãe? Então, essas são perguntas que nos acompanham desde os primórdios. Então, desde que a humanidade existe, essas perguntas são feitas. E como dito, em outra oportunidade também, muitas respostas foram dadas para essas perguntas. No entanto, algumas delas não são muito lógicas ou não nos convence, pelo menos. E aí, para nós iniciarmos o nosso tema de hoje, nós precisamos refletir sobre alguns questionamentos. O primeiro deles é se eu acredito em Deus. No momento em que eu passo a acreditar em Deus, esse Deus que eu acredito permite que eu sofra? Ainda, quando a gente vê, a vida dos nossos irmãos, Ele também permite esse sofrimento? Porque não raras as vezes, nós estamos ali dentro de uma dificuldade e a gente fala, não, foi Deus que quis assim. Quantas vezes, às vezes a gente está num velório ali e aí a pessoa vai dar os sentimentos para a pessoa que ficou, que está enlutada e sofrendo, e ele fala, não, foi Deus que quis assim. Ora, Deus quer que nós soframos? Deus quer que os seus filhos passem por dificuldades, por aflições? Deus vai escolher o João para ser afortunado e a Maria para viver na miséria? Será que isso seria lógico? E, consequentemente, se nós pensarmos em uma criança que acabou de nascer e ela ostenta uma doença grave, uma cardiopatia, uma neoplasia, o que ela teria feito para estar sofrendo isso? Isso seria fruto ali do pecado original? Estaríamos nós pagando ainda o que Adão e Eva fizeram lá no paraíso porque foram comer a maçã que era proibida? Então, com todo respeito às demais religiões, isso não me parece muito justo, Deus me faria pagar pelo erro do outro? Onde estaria a justiça divina nisso? Por isso a gente precisa entender o Evangelho e trazer todo o contexto religioso para a visão espírita. E aí, quando a gente responde essa pergunta e diz, não, de fato, eu acredito em Deus, e nós chegamos no Espiritismo, nós vamos conhecer alguns dos atributos de Deus. Dois deles é ser soberanamente justo e bom. Então, os Espíritos nos dizem que, além de ser justo, Deus também é bom soberanamente.
Isso quer dizer que tudo que provenha de Deus, precisa ser justo e bom. E da mesma forma, dentro do Espiritismo, né, nós temos um outro tema que é a chave da resposta dos nossos questionamentos, que é a multiplicidade das existências, a reencarnação. Porque se nós admitirmos que a alma é criada junto com o corpo e que a sua existência ela é determinada pelos 60, 70, 80 anos ou alguns dias que essa alma vive junto com o corpo, nada do que nós sofremos faria sentido. Porque aí aqueles questionamentos ficariam a ser respondidos, não, Deus de fato escolhe, né, quem é que vai sofrer e quem é que não. Então, como nós explicaríamos as diversas formas de sofrimento? Como nós explicaríamos alguns passarem por diversas dificuldades desde o nascimento e outros não? Como explicar essa criança que nasce, sofre e morre tão cedo? Que prova ela teria passado? Que mérito, que culpa ela teria? Então, os espíritos nos dizem que existem algumas explicações para as aflições que nós sofremos. E aí, nesse capítulo 5, que fala e trata das aflições, ele vai dizer assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Então, os espíritos nos dizem muito claramente: o seu sofrimento existem dois tipos. Ou ele é decorrente desta vida, que nós já falamos, ou ele é decorrente de vidas passadas. Então, quando nós analisamos a nossa vida, analisamos a vida do nosso irmão e a gente não encontra uma justificativa atual para aquele sofrimento, a causa claramente está numa vida passada. E aí, neste caso, né, da criança que ela nasce doente, a gente encontra uma explicação. Ela nasceu, teve poucos dias de vida, ainda não viveu, não teve aquisição, né, de vícios, de aflições, e mesmo assim ela está sofrendo. Então, onde está a causa desse sofrimento? Com certeza e muito claramente em uma vida passada. E aí, logo no início do Evangelho, ele vai nos dizer assim, quando ele segue, né? Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, existem alguns males, alguns sofrimentos que o homem até reconhece que de fato veio dele. Em outros, ele vai dizer assim: não, mas eu não sei por que eu estou sofrendo isso. Eu desconheço a causa desse sofrimento. No entanto, o texto nos diz muito claramente que esse desconhecimento existe apenas na aparência. Ou seja, no mundo fático, na realidade, há sim causa e ele sabe sim a causa daquele sofrimento. Então, ele diz que a aparência, né, a fatalidade não existe. Então, o que o Evangelho quer nos deixar claro? Todo efeito existe uma causa. Então, assim como não existe uma árvore sem raiz, não vai existir sofrimento sem uma origem. Isso significa que muitos dos sofrimentos que nós acreditamos serem injustos ou serem fatalidades na nossa vida, elas são oriundas das nossas vivências, dos nossos erros passados, de tudo aquilo que a gente já fez que retornam para a nossa educação e crescimento. E aí, né, a explicação disso, como eu disse no início, está diretamente ligada à pluralidade das existências, à multiplicidade das nossas vivências. Vejam, nós somos espíritos eternos, fomos criados lá no início e não teremos um fim, né? Então a gente está vivendo há muitos séculos e milênios.
Nós estamos, né, nessas vivências adquirindo os débitos a todo momento. Toda hora que a gente faz uma coisa errada, infelizmente a gente cria um débito. Então, tudo isso que a gente já viveu precisará um dia ser reparado. E sobre a reparação, o Evangelho também vai nos trazer questões muito interessantes. Ele nos diz o seguinte: o homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, aqui no início do texto, ele nos diz assim: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Isso quer dizer que existirão algumas situações que nós não pagaremos, né, de fato, ou não pagaremos completamente aquela aflição, aquela necessidade de reparação em uma única vida. Só que aí ele nos diz assim: mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Isso quer dizer que, se aquele velho ditado, né, a que se faz, a que se paga, não for cumprido, nós teremos débito remanescente. E se é remanescente e nós não escapamos das consequências das nossas faltas, o que vai acontecer? Vamos jogar para a próxima. Então, o que vai acontecer? Na próxima, nós teremos um débito. E aí, ele nos diz assim, para a gente também não se inquietar com a prosperidade do mal, porque de fato existem pessoas, né, irmãos que a gente vê, que praticam o mal, que fazem o mal e mesmo assim prosperam, se dão bem na vida. E aí ele diz assim: a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Então ele diz assim: ele pode não sofrer hoje, mas ele vai sofrer, porque ninguém escapa das consequências das suas faltas. E aí o texto também nos diz que aquele que está sofrendo, ele já está espiando o seu passado. Ou seja, já lhe foi dado a oportunidade de reparar o seu erro. Então, quando a gente nos vermos em uma situação de sofrimento e acharmos que aquilo lá é injusto, ele segue no texto dizendo que também, e nós acharmos que aquilo não é merecido, ele diz assim: é merecido sim, mas você tem que dar graças a Deus e pedir perdão ao Senhor porque você errou e reparar o seu erro. Então, nós podemos achar que momentaneamente nós deixaremos de lado ou deixaremos de pagar aquilo pelo qual a gente acabou agindo. Então, nada vai escapar da lei de causa e efeito. Nada vai escapar aos olhos da justiça divina. Então, quando a gente acha, né, não, mas isso aqui ninguém viu, tá lá no meu íntimo esse erro, ninguém viu. A justiça, a lei divina viu sim. Nós teremos que reparar aquele erro. Então, por mais que a gente ache, não, ninguém viu, né? Ninguém vai ficar sabendo, só eu e Deus. Pois é aí que está o problema. Deus sabe e nós teremos que reparar. Então, quando a gente não encontra nesta vida a causa dos nossos sofrimentos, é porque, de fato, ela está em outra vida. E o que existe é a lei de causa e efeito, onde a justiça divina permite que o espírito, em suas novas vivências, tenham a oportunidade de reparar aquilo, né, os erros que foram cometidos e aprender a viver no caminho do amor. E então, aqui cabe uma reflexão muito interessante. Quando nós nos vermos em sofrimento, não é porque Deus quer nos punir, ou porque Deus permite, ou porque Deus nos esqueceu ali naquele sofrimento. Mas Ele está me dando a chance de crescer,
de evoluir e de reparar aquilo que eu mesmo cometi. E a forma que nós reagimos ao sofrimento também nos ajuda a compreender a sua natureza. O Evangelho vai nos dizer que existem 2 tipos de sofrimento: as expiações e as provas, né? E aí eles dizem assim, que quando as dores, né, nos levam à revolta e à queixa, provavelmente estamos diante de uma expiação. Porque a expiação, em regra, ela nos é imposta. No texto ele utiliza assim: expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo. É claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a literalidade, porque não é um castigo de Deus e nem da espiritualidade. Nós estamos ali reparando o nosso erro. Mas, em regra, a expiação nos é imposta. Então, a gente se revolta com Deus, a gente questiona Deus, a gente questiona, né, a finalidade da nossa existência. Isso seria uma expiação. E aí os espíritos dizem que quando nós conseguimos suportá-las, essas provas, com paciência, fé e resignação, é sinal de que se trata de uma prova livremente escolhida. Aí eles vão dizer assim no texto: provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, em regra, a espiritualidade, depois que nós desencarnamos, a gente pode, né, e vai reencarnar, a gente pode até fazer um planejamento espiritual. E algumas coisas nos são dadas a oportunidade de escolher. Ou para que a gente possa evoluir um pouquinho mais rápido, né? E aí, quando existe essa escolha e que nós voltamos e aceitamos essa aflição com paciência, com resignação e fé, quer nos dizer que se trata de uma prova. Mas, tanto prova quanto expiação, elas são sempre sinais de uma inferioridade, porque aquilo que é perfeito não precisa ser provado. Com exceção, nós temos uma exceção muito clara, né, para nós compreendermos, que é Jesus. Jesus, quando ele reencarnou, ou encarnou na Terra, não sei se ele não tinha encarnado na Terra ainda, então quando ele encarnou, ele já era um espírito crístico, né? Ele não tinha nada a expiar, ele não tinha nada a provar. Ele veio apenas para nos deixar qual é o caminho a ser seguido. Então, Jesus e esses espíritos, né, que já são um pouco maiores, numa escala evolutiva, em regra, eles não reencarnam para expiar, mas através de missão, né? Jesus fez uma missão. Então, com exceção desses nomes, né, da mais elevada estirpe da espiritualidade, nós que estamos aqui ou em provas ou expiações, é porque nós temos um sinal ainda de inferioridade. Mas no fundo, né, todo sofrimento que a gente passa aqui na Terra, ele tem um propósito divino: nos ensinar a aproximar-nos da verdadeira felicidade. Então, assim como o remédio amargo cura o corpo, as dificuldades da vida vão depurando e curando a nossa alma. Eu não sei aqui se alguém toma dipirona líquida. Lá na minha casa a gente só toma dipirona líquida. Então, se eu tenho dor de dipirona líquida, minha filha também, meu marido também. E aí, ela já entendeu que quando ela toma a dipirona, ela fica melhor. Mas ela sempre diz assim: mamãe, é o remedinho de gosto de ruim? Eu falo: sim, filha, é o remedinho de gosto de ruim. E esses dias ela estava com tanta dor na barriguinha que ela falou assim: mamãe, eu quero remedinho de gosto de ruim. Ou seja, eu sabia que ela estava com muita dor. Mas ela já entendeu que, apesar do remédio ser ruim e amargo, ele vai curar o seu corpinho. Assim como deve ser para nós os nossos sofrimentos. Apesar de ruins e amargos, estão ali depurando a nossa alma. Então, quanto maior o sofrimento, maior também é a nossa necessidade de cura. É isso que nós temos que refletir. E também, né, como Deus é misericordioso, maior também será a nossa recompensa se nós conseguirmos, com confiança, né, e fé,
perseverar naquele sofrimento. Então, o nosso sofrimento, o Evangelho deixa muito claro que ele não é um sofrimento eterno. Ele é um instrumento educativo que vai corrigir o nosso espírito, moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Então, isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Nós passamos a entender que a reencarnação, existe, que os sofrimentos não são mais injustiças, que nós não somos injustiçados, mas que elas são lições necessárias que a vida nos oferece para nos tornarmos melhores. Nós passamos anos, séculos, matando, praticando o mal contra o nosso irmão, sendo invejosos, sendo avarentos. E tudo isso precisa ser reparado. Não vai ser do dia para a noite que nos tornaremos melhores. É um passinho de cada vez na nossa caminhada evolutiva. E aí a justiça divina ela é tão misericordiosa que ela nos permite pagar em parcelas. Porque os espíritos nos dizem que se nós fôssemos pagar tudo de uma vez, a gente não daria conta. Então, Deus, na sua infinita bondade, fala, olha, você vai ter várias vidas, vai pagando aí parceladinho, não tem problema, Ele não cobra juros, ele vai ali ajudando a gente, a parcelar o nosso débito. Então, quando a gente fala desse planejamento reencarnatório, não quer dizer que depois do desencarne eu vou sentar lá com a espiritualidade, chegou a hora de eu reencarnar, vou chegar lá com a espiritualidade e vou falar assim, eu quero ser bonito, quero ser feio, quero ser gordo, quero ser magro, quero, Não é isso. Quando a gente fala em planejamento reencarnatório, a nossa vida futura será determinada diretamente pelas nossas ações atuais. Então, tudo que eu faço hoje vai determinar a vida que eu terei daqui para frente. Assim como a nossa vida atual, ela é determinada pelas nossas vivências passadas. Então, quando eu vou alterando o meu comportamento, quando eu vou quitando os meus débitos, a minha vida vai mudando. E enquanto eu não sair desse ciclo, de erros, de imperfeições, o sofrimento vai continuar se apresentando. A gente repete de ano, tem que fazer de novo. Não é assim na escola? Assim também é na escala evolutiva. Então, quando nós passamos por um sofrimento, ao invés de nos revoltarmos contra Deus, nós temos que fazer uma prece e rogar, Senhor, me ajude a passar por essa dificuldade, se é o que eu preciso. Me ajuda a aprender o que é que o Senhor quer que eu aprenda. Que eu possa ter força para enfrentá-la e deixá-la para trás. Então, é encontrar um sentido no sofrimento. Porque não é uma atitude de conformismo, de dizer assim, não, porque o espírita gosta de sofrer, Não, é a fé ativa, é buscarmos força para compreender a nossa vida e ter coragem e confiança em Deus. Porque se a gente pensa assim, olha, se todo mundo está aqui sofrendo, uns sofrem mais, outros menos, outros não sofrem, e aí chega lá no final da nossa vida, todo mundo fala uma só palavra e serei perdoado e vai todo mundo caminhando lá para o paraíso, para o nosso hotel 5 estrelas que a gente vai receber, que dizem por aí. Seria justo? Eu não teria mais vontade de prosseguir se assim fosse. Eu pensaria, tá, mas olha, eu tô aqui sofrendo, um monte para chegar no mesmo lugar que o outro, para a gente poder, ele que não sofreu nada ou que faz o mal e não sofre, para a gente chegar no mesmo lugar, para a gente ter o que? A mesma coisa, o mesmo merecimento, o mesmo resultado? Então, a gente não pode se esquecer que Jesus é muito claro, a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que não estamos presos num destino imutável. Eu posso mudar o meu destino a qualquer momento. Cada tijolo da caridade
Cada ato da caridade é um tijolo que nós construímos na nossa felicidade e na nossa paz interior. E aí Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a promessa de Jesus é muito clara: nenhum sofrimento é eterno, toda dor passa, mas o aprendizado que nós teremos e a evolução espiritual que nós alcançarmos ficarão conosco para sempre. Por isso, quando nós estivermos diante de uma dificuldade, nos lembremos: o sofrimento não é um castigo, é uma lição. A aflição não é injustiça, é oportunidade de reparação. A dor não é punição, é um chamado ao crescimento. E se muitas vezes nós não entendemos o motivo das nossas lutas, nós podemos confiar em Deus, porque Ele sabe o que faz. Está tudo da forma que deveria estar. E o Evangelho nos dá o caminho para nós seguirmos com coragem e fé. Confiemos no Pai Celestial, né? Aceitemos as provas com serenidade, ajudemos os nossos irmãos em sofrimento e sigamos firme no propósito de amar, servir e perdoar. Porque o futuro que nos aguarda, se nós fizermos a nossa parte, será de luz e felicidade. Essa é a promessa de Jesus, né? Um dia todos nós seremos anjos, então nós temos que trabalhar e fazer por onde. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre e devolva a palavra para casa.